Bancasesp 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Item correto. O STF entende, na súmula 711, que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Observação: a lei nova, neste caso, entra em vigor durante o crime, não depois. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notorial. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. Item errado. O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Súmula 502 do STJ, entre aspas. Presente a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Bancasesp 2015, TCU, cargo Auditor Federal de Controle Externo. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Item errado. O princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Bancasesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Bancasesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Bancasesp 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que
Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante. Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Banca CESP 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Banca CESP 2013, STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca CESP 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante
dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são MARE, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Banca CESP 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Banca CESP 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto.
Item correto. O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Banca CESP 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Item errado. A pena é intransferível pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado, mas, mesmo assim, a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. Banca CESP 2012, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Banca CESP 2013, DPEM, agente penitenciário. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados. Item correto. As penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal. Artigo 5º. Não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B, de caráter perpétuo. Letra C, de trabalhos forçados. E letra D, de banimento. Banca CESP 2013, DPEM, cargo agente penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia. Item errado.
A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal, é apenas inafiançável e imprescritível. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Bancasesp, 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação: a banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. Bancasesp, 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Mas, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Bancasesp, 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extraatividade. CGE, auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Item errado. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bancasesp, 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal,
mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Item errado. De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP 2019, TJ, titular notarial. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Item correto. Neste caso, temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha D do Código Penal. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Banca CESP 2019, TJ, cargo titular notarial. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Item errado. Neste caso, o agente até poderá ser punido, mas por se tratar de extraterritorialidade condicionada, artigo 7º do inciso 2º, a linha B do Código Penal, a entrada do agente no território nacional é necessária, por ser esta uma das condições para a aplicação da lei penal brasileira. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.